Sejam todas bem-vindas. Pode chamar as amigas, que hoje o papo vai ser muito legal. Bem, hoje a gente tem como propósito fazer uma live sobre comunicação não violenta, parte 2, porque eu já havia feito a parte 1. E hoje a gente vai continuar nesse tema que é super importante. No mês de março, por ser o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nesse mês a gente promove algumas lives referente ao nosso universo feminino. E a gente aborda temas que nos ajudam, que trazem uma reflexão, que trazem um conhecimento libertador e que vão nos ajudar a viver o nosso cotidiano. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora é da ONG Atos e Atitudes, mas esse trabalho é através do projeto Conversas de Mulher, que é o nosso espaço feminino. É um projeto para mulheres, projeto de acolhimento, reflexão, escuta qualificada, atenção, acompanhamento. É um projeto onde a gente promove um conhecimento libertador para todas essas mulheres que chegam até nós, para alcançar o coração das mulheres, para falar de temas do nosso interesse, para falar de assuntos que a gente vive no nosso cotidiano e que precisam ser pautados, precisam ser falados, refletidos, discutidos, para que a gente possa ter um crescimento, para que a gente possa avançar nessa história aí de ser uma pessoa melhor a cada dia. Então nós na ONG temos esse projeto, que é o projeto Conversas de Mulher, oriundo do meu livro Conversas de Mulher. Eu vou começar a dar uma relembrada no que foi dito na última comunicação não violenta, parte 1, porque é muita coisa, então eu tive que dividir em duas partes. Nós tivemos que dividir em duas partes, para não ficar algo muito cansativo, muito prolongado. E esse tema, ele tem tudo a ver com o nosso dia a dia, tudo a ver com aquilo que a gente vive constantemente, diuturnamente. É uma coisa que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a arte da comunicação, porque isso vai melhorar a nossa vida em muito. Porque o saber se comunicar, ele abre portas, ele fecha portas, ele te leva mais longe, ou quando não praticado também, dá uma estagnada na sua vida. Então, aprender a ter uma comunicação não violenta é fundamental na vida de todo ser humano e principalmente na vida de toda mulher que lida todo dia com demandas tão difíceis, com coisas que precisam ser decididas, escolhas. E a gente vai aprender aqui que quando você tem uma comunicação construtiva, abençoadora, você já saiu na frente de muita gente quando a gente aprende a ter uma comunicação. Então vamos começar? Bem, deixa eu me apresentar. Esse aqui é o projeto Conversas de Mulher, da ONG Atos e Atitudes. Eu sou Kátia, presidente da ONG Atos e Atitudes. Sou palestrante, assistente social, autora do livro Conversas de Mulher. Sou graduanda em psicanálise, em terapia familiar também. Lidei com vítimas de violência doméstica em meu trabalho por mais de 35 anos. E hoje aqui a gente, diante de tudo isso que eu vivi, que eu aprendi, a gente vem aqui compartilhar tudo isso com vocês, que vai ser um momento de compartilhamento enriquecedor. Então vamos começar. Comunicação não violenta. A gente entende que a comunicação, vê se vocês concordam comigo, vamos interagir, ok? Se você concordar, você coloca aí, se você tiver uma pergunta também coloca aí. Se você também não concordar, você coloca aí, ok? Aqui é um espaço aberto. Então a gente começou vendo que a comunicação, ela vai além da fala. Ela é mais do que você ficar falando ou falar alguma coisa. Tem muitas pessoas que falam muito e não se fazem entender. Elas falam, mas não conseguem encontrar um meio de se comunicar com o outro. Então a gente aprendeu que a comunicação ela vai além de uma fala normal. A comunicação ela compreende um diálogo entre duas pessoas e precisa que o outro entenda aquilo que você está falando. A comunicação é se fazer entender pelo outro. Aí você começa a estabelecer uma relação e um diálogo, onde duas pessoas vão dialogar e vão chegar a algum ponto em comum, Então, a comunicação é mais do que uma fala. É se fazer entender pelo outro. E quando a gente começa a falar de comunicação violenta, comunicação não violenta,
Vamos dar uma definição. O que seria uma comunicação violenta? É a comunicação que humilha, que degrada, que agride, que fala palavras de baixo calão, que ironiza, que deprecia, que coloca a pessoa para baixo, que cria muros e não pontes. É uma comunicação que abusa do outro. Então essa seria uma comunicação violenta. E o que seria uma comunicação não violenta, Kátia? É o oposto, com certeza. É uma comunicação que cria pontes, que edifica, que constrói, que agrega, que soma, que vai com o outro, que encoraja, que vê o melhor no outro. Então existe aí um antagonismo entre a comunicação violenta e a comunicação não violenta. E um dos maiores desafios da comunicação não violenta é fazer com que a gente continue humano, mesmo diante de tantas coisas desumanas. Diante de uma agressão verbal ou uma agressão silenciosa, que a gente vai ver aqui. Existe a agressão que fala e existe a agressão que não fala também. Então, um dos grandes desafios, um dos grandes focos da comunicação não violenta é fazer com que a gente continue humano diante de um mundo tão desumano, diante de pessoas desumanas, diante de ataques, diante de agressividade, diante de indiferenças, né? Então é um posicionamento que a gente precisa ter para que a gente não se torne igual ao ofensor, igual àquele que agride. Então, a gente precisa praticar comunicação não violenta para que a gente não se torne como aquele que pratica a comunicação violenta. Então, o foco relembrando que a gente já viu, o foco da comunicação não violenta é reformular, é ressignificar a maneira como a gente fala e como a gente ouve. Vou repetir. Qual é o grande foco da comunicação não violenta? A gente precisa reformular a maneira como a gente ouve as pessoas. A nossa escuta precisa ser uma escuta mais qualificada. Não uma escuta para rebate, não uma escuta para briga. Mas a gente precisa aprender a ouvir as pessoas e a gente também precisa aprender a falar com as pessoas. Então, o foco é esse. A gente precisa aprender a falar e precisa aprender a escutar. E se a gente não tem isso, a gente precisa começar a ressignificar a maneira como a gente fala e a maneira como a gente ouve. E hoje aqui a gente vai entrar numa matéria nova. Isso aí eu dei uma recapitulada e agora eu vou começar a falar de outro assunto. Então, a gente precisa, para conseguir praticar uma comunicação não violenta, a gente precisa ter consciência de algumas coisas. Não adianta você fazer muita força, eu não vou ter uma comunicação agressiva, irônica, que machuca, que fere, que agride, que mata com palavras. Eu vou fazer uma força. Não. Você vai ter que, como a gente falou aqui, você vai ter que ressignificar a maneira como você ouve as coisas e a maneira como você fala. E aí a gente vai ter que aprender algumas coisas que talvez a gente não saiba e por isso que a gente pratica às vezes uma comunicação violenta. Primeiro, a gente precisa aprender a lidar com as diferenças das pessoas. Às vezes a gente pratica uma comunicação violenta porque a gente não aprendeu a lidar com o diferente, com aquele que pensa diferente, com aquele que não concorda com você. E a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. E isso é muito legal. Imagine todo mundo igual, todo mundo gostando de amarelo, todo mundo gostando de frango, né? Ia faltar frango no mundo. Então as diferenças, elas são naturais, a gente precisa aprender a lidar com isso. E tudo bem, a pessoa é diferente, pensa diferente, tudo bem, a gente consegue lidar com isso, a gente consegue conviver com isso respeitando o outro, mesmo não concordando. Eu não concordo, mas eu respeito. Então, para que a gente tenha uma comunicação não violenta, hoje o que mais a gente tem visto uma polarização, uma comunicação violenta por causa das diferenças, a gente precisa aprender isso. Que o outro é diferente, não pensa igual, mas tudo bem. Quando a gente aprende isso, a lidar com as diferenças do outro, aí a gente começa a entrar por um caminho de uma comunicação que não vai violentar o outro. Outra coisa que a gente precisa aprender também, que é muito importante numa comunicação não violenta, é a valorizar o outro. A valorização da outra pessoa. Ao invés de olhar para ela e ver só críticas, vamos olhar e vamos começar a falar aquilo que ela tem de bom, aquilo que é legal,
aquilo que você gosta, aquilo que ela faz que ajuda as outras pessoas, aquilo que ela faz que torna o mundo melhor. Vamos dar uma credibilidade para o trabalho dela. Então a gente precisa começar a valorizar outra pessoa. Sabe por quê? Quando você começa a valorizar o outro, ele vai parar para te ouvir. Ele vai te dar atenção. Ele vai parar para escutar aquilo que você está falando e ali vai se estabelecer o que? Uma comunicação. Vai se estabelecer um diálogo. Por quê? Porque você, ao invés da crítica, da ironia, né, da perseguição, você vai começar a pontuar as coisas que ele tem de bom e valorizar. Valorizar de uma maneira verdadeira. Não é só para fazer firula, né? Você realmente vai reconhecer as coisas boas que ele tem. Aí você começa a estabelecer o que? Uma comunicação. Outra coisa muito importante também que a gente precisa aprender na comunicação é pensar antes de falar. Isso aqui é uma das coisas que eu entendo que seja uma das mais fundamentais nessa história de comunicação. A gente não pode falar tudo que pensa. A gente não pode ser uma pessoa sem filtro. Você já parou para pensar o que a sua fala causa na vida do outro, na vida daquele que ouve, da vida daquele que vai ouvir aquilo que você está falando? Você já parou para pensar nisso? Então eu quero que você pense um pouco. O que a sua fala causa no outro? Por isso é importante se pensar antes de falar. É fundamental. Se eu quero praticar uma comunicação não violenta, eu preciso ter cuidado com as palavras. Eu não posso sair falando qualquer coisa de qualquer maneira, sem um compromisso, sem uma responsabilidade com aquilo que eu falo. A gente precisa ter responsabilidade na fala, na comunicação. Você não sabe como a pessoa está, você não conhece a pessoa. Então, muito cuidado naquilo que você vai falar. Porque talvez as suas palavras possam matar uma pessoa. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente sim. Quantas pessoas mortas por palavras ditas impensadas. E uma vez que a palavra sai, já foi, ela não volta. Você pode até pedir desculpas, mas essa palavra não volta. Então, muito cuidado com o que se fala. Não podemos ser pessoas sem filtros, sem responsabilidade com aquilo que se fala. Porque você não sabe o que sua fala vai causar no coração e na vida do outro. Outra coisa que a gente precisa aprender também, na história da comunicação não violenta, é dar limites. Dar limites a nós mesmos e dar limite ao próximo. Por que muitas vezes surgem comunicações violentas, agressivas, ruídos na comunicação? O que é isso, gente? Já parou para pensar? Lares, relacionamentos que só tem briga, que só tem discussão, relacionamentos que não dão certo, né? Por quê? Porque nessa comunicação falta limites. Falta dizer não, daqui você não passa. Você só pode vir até aqui e dar limite a você mesmo. Lembra que eu falei agora antes? Pensar antes de falar. Tem coisas que você não pode falar. Você até pensa, mas não pode verbalizar porque de repente aquilo vai virar uma bomba atômica. E depois que foi dito, vai ser complicado retornar o negócio. Então a gente precisa entender que numa fala, numa comunicação, é necessário que haja limites. Que você dê limite ao outro e que você também tenha limites ao lidar, a se comunicar com o outro. Outra coisa que precisamos aprender é falar a verdade. A mentira é uma comunicação violenta, você sabia? Quando você mente para alguém, quando você fala algo que não é verdade, quando você fala algo que é inverídico, você está agredindo aquela pessoa. Você está, de repente, matando muitas coisas dentro dela, porque muitas das vezes ela acredita naquilo que você fala e é uma maldade. A mentira é uma maldade. A mentira eu entendo que é uma comunicação violenta. Então, se a gente quer ter uma comunicação não violenta, a gente não pode pautar a vida na mentira. Falando mentira, enganando, promovendo divisões, contendas. Não, a nossa fala precisa ser verdadeira, assertiva. Quando você abre a boca, a pessoa para te ouvir. Por quê? Porque ela sabe que dos seus lábios vai sair verdade. Ela sabe que dos seus lábios não vai sair mentira.
né? Então a verdade é muito importante nessa história da comunicação não violenta. Como está dizendo aqui, né, a Jéssica da Tati Milhas, quando as palavras são soltas como penas ao vento, depois que ela é lançada, é difícil você pegá-la de novo, né? Aí a confusão está formada. Outra coisa super importante para a gente se comunicar, que eu acho que é uma das fundamentais, é você ter clareza na sua comunicação. Como assim, Kátia? Você, quando começar a falar, se comunicar com alguém, você precisa ser muito claro na sua fala. A sua fala não pode dar margem para dúvidas, para uma coisa dúbia, para uma coisa que possa gerar uma confusão, um mal entendido. A sua palavra tem que ser de uma clareza que quando você fala, todo mundo vai entender aquilo que você falou. Quantas não são situações, eu já vivi isso, já presenciei, continuo ouvindo muitas pessoas falando isso. A pessoa fala uma coisa, a outra pessoa entende uma totalmente diferente. Às vezes ela tem uma dificuldade, mas muitas das vezes o que eu percebo? Que o emissor, aquele que emitiu a fala, ele não é claro. E aí ele vai dar margem para que aquilo seja deturpado, confundido, que aquilo vá para um outro lado. Sempre que eu explico alguma coisa para alguém, ou é uma coisa muito séria, eu falo assim, você entendeu o que eu falei? Aí eu peço, você pode repetir o que você entendeu daquilo que eu falei? Para que não haja margem de dúvida. Já viu a história do telefone sem fio? Porque eu sou assim, né? Eu sou da época do telefone sem fio. O que é o telefone sem fio, Kátia? Você falava uma frase, tinha 10 pessoas assim, uma fila. Aí a primeira pessoa falava uma frase. Aí ia passando para a segunda, terceira, quarta, até chegar na última. Aí quando chegava na última, a gente perguntava assim, qual foi a frase dita pela primeira? Aí a pessoa falava uma frase totalmente contrária, desconexa, que não tinha nada a ver daquela primeira fala. O que aconteceu? Ao passar de uma pessoa para outra, foi acontecendo ruídos nessa comunicação. E quando chegou na última pessoa, a frase estava totalmente deformada, fora de sentido, e não tinha nada a ver com a frase original. Você deu para entender? O que acontece isso? Por que acontece isso? Porque não houve clareza na comunicação, ou houve ruídos, e esses ruídos deformaram a mensagem original. Então isso é muito sério. A gente precisa ser muito claro na nossa fala, para que não haja margem de dúvidas, para que não haja confusão, para que, você disse isso. Mas quando você tem clareza, quando você tem verdade, você vai ter a propriedade de falar, olha, eu não falei isso. É claro que existe a falabilidade humana, existe aquele percentual, mas ele é muito pouco. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, mas você disse isso, eu falo, olha, eu posso ter errado, eu posso ter me esquecido porque eu sou humana, mas eu tenho quase que certeza que eu não disse isso. Porque não é uma verdade, não coaduna com quem eu sou, né? Não confirma com quem eu sou. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso aqui que a gente está falando, porque eu estou pontuando coisas que atrapalham, que causam ruído na nossa comunicação, que faz com que a nossa comunicação não seja uma comunicação assertiva, uma fala clara, uma fala que as pessoas entendam, uma fala que promova diálogo, que promova a conciliação, que faça de nós pessoas mais humanas. Porque o que é a comunicação? O que é a comunicação não violenta? Vamos para a definição? É a resolução, né? A resolução de problemas, de dificuldades, de atritos através da compaixão e da empatia. Olha que legal. O que é a comunicação não violenta? É a resolutividade de problemas, de complicações, através da empatia e da compaixão. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Quando estiver existindo uma comunicação violenta, um ruído, as pessoas estiverem se entendendo, quando alguém parar no meio dessa confusão e olhar para o outro e se colocar no lugar do outro, eu te garanto que essa conversa, que esse ruído vai tomar um outro rumo. Porque você vai ter um novo olhar diante da pessoa que está provocando tudo aquilo. E isso vai te trazer um equilíbrio, uma tranquilidade. Você vai entender por que ela está agindo muitas das vezes daquela maneira.
E às vezes a gente não entende. Por quê? Porque na hora de resolver conflitos, na resolução de conflitos, a gente não procura ter essa empatia, não procura ouvir e não procura ter compaixão. Porque o que é a compaixão? A empatia, você se coloca, você tem um sentimento do outro. E a compaixão é a materialização da empatia. É a empatia em ação. Você faz alguma coisa em relação àquilo que a pessoa está sentindo, aquilo que a pessoa está sofrendo. Então, quando você começa a ter esse olhar diante da resolução dos conflitos, a conversa vai mudar de rumo. Eu não tenho a mínima dúvida. Diante dos grandes conflitos, procure usar a empatia e a compaixão. Isso que significa a comunicação não violenta. É usar essas armas, essas estratégias para que você consiga resolver o conflito. Porque na hora de um conflito, o que você quer resolver, não é? Você quer uma resolução. E aí quando você pratica a empatia e a compaixão, você vai conseguir chegar num denominador comum, mesmo que o outro não queira. Mas pelo menos dentro de você vai ter uma paz, vai ter um equilíbrio. Porque ali você vai estar vendo por que ele está daquele jeito. Às vezes a gente fica só procurando o efeito. Por que aquela pessoa ela é agressiva? Por que ela é irônica? Por que ela está sempre implicando? Por que ela está sempre tentando te constranger? A gente só vê o final aqui, porque ela é assim. Mas existe uma causa para ela ser assim. E quando você lança um olhar empático para essa pessoa, você vai começar a descobrir o porquê dela reagir assim. Eu sempre digo que essas pessoas que querem ferir, que usam de uma comunicação violenta, é porque elas estão feridas. Ela fere porque ou ela foi ferida ou porque ela está ferida. Por isso que ela fere. Eu sempre falo, a gente que está de boa, gente que está tranquila, feliz, não fica se preocupando em perturbar a vida do outro. Não fica se preocupando em usar a comunicação violenta, de agredir o outro. Não, a pessoa que está bem, ela vive a vida dela e não quer saber de confusão. Mas a pessoa que procura usar uma comunicação violenta é porque ela está mal, porque ela está ferida. Deu para entender? E aí a gente agora, de posse de tudo isso, a gente vai usar um exemplo para te explicar tudo isso, como é que tudo isso funciona. E a gente vai usar um exemplo das Escrituras Sagradas. Nós vamos usar aqui como exemplo Jesus Cristo. Numa passagem clássica da Bíblia, que está em João 8, que fala sobre a mulher que foi pega em adultério. Quero que você preste muita atenção, que tudo isso que a gente pontuou aqui vai aparecer nesse exemplo, nessa história entre Jesus e essa mulher que foi pega em flagrante adultério. Preste atenção. Naquela época, a mulher pega em adultério, essa mulher foi pega em adultério e foi levada até Jesus. E a mulher que fosse pega em adultério, havia uma pena, havia uma penalidade, uma sanção para essa mulher. Ela seria apedrejada até a morte. Era a lei vigente da época. E aí pegam essa mulher e levam até Jesus, ali querendo testar Jesus. Se a lei dizia que ela devia ser apedrejada, o que ele falaria ali? Porque ele era o Messias. Eles estavam querendo enrolar Jesus, estavam querendo testar Jesus. E levam essa mulher pega em flagrante adultério até Jesus. E Jesus ali, vendo aquilo tudo, ele se abaixa assim na areia e começa a escrever. E ali havia todo um clima, eu me transporto para aquele lugar e começo a imaginar o clima. Aquela mulher sendo arrastada, já toda machucada, exposta. Uma multidão dizendo, mata, apedreja, deveria estar sendo xingada, deveria ali estar sendo humilhada. Ela devia estar sofrendo horrores ali. Então existia todo um cenário de acusação, de morte e de expectativa diante daquilo que Jesus diria. E aí Jesus entra. E Jesus fala uma frase só. Ele diz, aquele que não tem erro, que nunca errou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu posso me transportar para lá e ver que naquele momento houve um silêncio. Ficou aquilo suspenso. Quando Jesus fala essa frase, e a gente vai ver que Jesus não falou muito, Jesus não acusou ninguém,
Jesus não usou de uma comunicação não violenta, ele falou uma frase. E através dessa uma frase, ele conseguiu se comunicar com toda aquela multidão. E o que a gente percebe aqui? Que Jesus, nesse momento, ele começou a ser um mediador daquele conflito. Porque diante de comunicação tão violenta por parte da multidão e daquelas pessoas que queriam a morte daquela mulher, Jesus entra com uma comunicação não violenta. Tá entendendo ali o conflito? O povo praticando uma comunicação violenta. Jesus vem com uma comunicação não violenta. Jesus ali age como um mediador daquele conflito, aquilo que a gente está vendo aqui agora. Ele media aquele conflito. E aí, com essa frase, ele teve o poder de fazer parar aquela comunicação violenta. Porque naquele momento todos pararam. Então, uma comunicação não violenta tem o poder de parar, de barrar, de intimidar uma comunicação violenta. E eles param. E ali a gente começa a entender, a perceber que Jesus promove uma outra coisa. Jesus, através da sua comunicação não violenta, ele começou a promover uma empatia naquela multidão. Você já parou para pensar nisso? Reflete aí. Quando eles param de gritar, de querer apedrejar, uma comunicação não violenta levou aquelas pessoas a começarem a refletir. Porque elas começaram a pensar, mas eu tenho erros, eu também tenho pecados, eu também errei. E ali naquele meio ali, Jesus começa uma mediação, Jesus fala uma frase só, Jesus promove a empatia porque ali eles começam a se colocar no lugar daquela mulher. Você já parou para pensar nisso? Eles começam a se colocar no lugar dela, promove uma reflexão, começa a gerar uma empatia porque eles são tão errados quanto aquela mulher. Não existe ninguém ali naquele lugar que não tenha errado, que não tenha pecado. E ali Jesus começa a promover também com a sua comunicação não violenta um espaço de acolhimento. Essa é a realidade. Porque ali eles começam a largar as pedras. Olha que coisa tremenda. Olha o poder que tem uma comunicação não violenta. Media o conflito. Leva as pessoas a uma reflexão. Leva as pessoas a começar a praticar uma empatia em relação àquela mulher. E ali eles começam a largar as pedras. Eles começam a refletir. E só através daquela frase, Jesus em silêncio. Jesus só falou isso. Você entende que mais do que muitas palavras é falar uma palavra poderosa, uma palavra assertiva, uma palavra que tem uma sabedoria que vem do alto, porque somente uma sabedoria que venha do alto poderia mediar esse conflito e resolver esse conflito ali, naquele momento. E o que a gente aprende aqui? Muitas coisas. Jesus, através de uma comunicação não violenta, ele resolveu o problema. Porque todas aquelas pessoas foram jogando as pedras no chão e foram saindo uma a uma. A palavra diz que eles foram saindo um a um. Não ficou ninguém para contar a história. Ficou só a mulher e Jesus ali naquele lugar. Você está me entendendo? O poder que existe numa comunicação não violenta, numa comunicação assertiva. Jesus livrou aquela mulher da morte. Pare e pense aí o que eu falei lá no início. Uma comunicação não violenta, uma fala assertiva, ela pode livrar as pessoas da morte física, da morte espiritual, da morte emocional. Olha a importância de você ter uma comunicação não violenta. Eu quero que você pense muito nisso. Uma palavra não violenta como a de Jesus foi capaz de salvar aquela mulher e livrá-la da morte. E mais ainda, a palavra dele não violenta foi capaz de proporcionar a ela uma nova vida, de ressignificar a vida dela. Então, uma palavra poderosa, uma palavra não violenta, uma palavra que constrói, que agrega, que puxa a pessoa para cima, uma palavra que caminha junto, que faz caminhar junto com aquela pessoa, tem todo esse poder que a gente está falando aqui agora.
E quando ele se levanta e pergunta para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz para ele: todos foram embora, não ficaram nenhum. E ele olha para ela e diz: nem eu te condeno. Vá e não erres mais. Não continue com essa vida, não peques mais. Essa vida não é uma vida que eu tenho para você. E ali, através dessa palavra não violenta, Jesus dá um novo significado à vida dela. Eu tenho certeza que ela não voltou a cometer aquilo que ela cometeu antes. Então, nas nossas palavras, entende a importância daquilo que você fala? Porque as palavras, elas ferem, elas matam, elas dividem. Elas provocam estragos tão profundos. Pessoas, crianças, jovens, mulheres, homens, até hoje carregam tantas sequelas por causa de palavras violentas. Palavras que marcam, palavras que machucam, palavras que são colocadas de uma maneira para que a pessoa nunca mais se levante. Então, todo cuidado é pouco com a sua fala, com a sua comunicação. A sua fala comunica o quê? Qual é a sua proposta através da sua fala? O que você visa? Qual é a sua motivação para falar as coisas que você fala? É para construir, para agregar, para somar, para criar pontes, para fazer da sua vida e da vida do outro uma história melhor? Ou as palavras são para criar muros, destrutivas, agressivas, irônicas, indiferentes? É para a gente sair daqui hoje refletindo em tudo isso. Nós demos um exemplo aqui claro de Jesus com aquela mulher. É que ele pratica toda essa história que a gente veio pontuando aqui. Ele valoriza aquela mulher. Ele pensa antes de falar porque ele sabia que teria que ter uma palavra que pudesse calar, que pudesse frear aquela comunicação violenta. Ele soube lidar com as diferenças que havia ali, tantas pessoas diferentes, aquela mulher diferente. Ele soube dar um limite através da palavra, porque quando ele declara a palavra, as agressões elas cessam. Ele fala a verdade ali. Aquele que não tem pecado, atira aí a primeira pedra. E ele é muito claro, muito assertivo, muito direcionado naquilo que ele falou. E através disso, ele deu dignidade. Ele livrou aquela pessoa da morte. Eu quero que você pense muito nisso. A sua palavra pode livrar as pessoas da morte. Você já viu briga de trânsito? Um fecha o outro sai, grita, fala um palavrão, o outro sai com uma arma e mata o outro. Olha que coisa triste. Olha que banalidade. Mas porque o outro praticou uma comunicação violenta, o outro reagiu com violência também e ali acabou provocando uma morte. Então a comunicação violenta, ela provoca morte, sim. Morte física, como eu falei, espiritual e morte nas emoções também. Então que hoje nós saiamos aqui dessa pequena live de comunicação não violenta parte 2, refletindo sobre tudo isso. Como temos agido? O que temos falado? Que proposta eu tenho quando eu começo a verbalizar e praticar uma comunicação? Qual é a minha motivação para falar as coisas que eu falo? E saiba que a sua palavra assertiva, a sua palavra direcionada, a sua palavra não violenta pode promover uma mudança e ressignificar a vida do outro. Não deixe que as palavras violentas, a comunicação violenta, tire de você o que você tem pior. Como está dizendo a Cláudia Zerbini aqui, é muito importante não retribuir a comunicação violenta. Exatamente. Exatamente. Quando você lança naquele momento de turbulência a empatia e a compaixão, a conversa vai mudar de rumo. Isso aqui é um ensinamento para que a gente possa usar tudo isso no nosso dia a dia e para que a gente possa ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor. A Jéssica da Tati Mídia está dizendo: toda ação tem uma reação. E que a nossa reação não seja uma reação de uma comunicação violenta, e sim de uma comunicação não violenta. E para terminar, eu vou terminar com uma frase de Provérbios, né? O livro da sabedoria, que diz assim, está em Provérbios, que é um livro de sabedoria, 15:1.
que a palavra dura, a palavra violenta, a palavra agressiva, ela gera no outro, ela suscita no outro uma grande ira, uma grande raiva. Então, quando eu sou violento, o que eu vou colher do outro? O proverbista está falando, você vai colher ira. Você vai colher uma revolta. Quando você é agressivo, a pessoa não vai mais te ouvir. Você pode estar certo, mas a maneira como você fala vai criar logo um muro. Já viu a frasezinha? Não é o que se fala, mas o jeito que você fala? Então, você pode falar a coisa certa, a verdade, mas de uma maneira em que vai destruir os muros, vai desmontar a pessoa e ela vai te ouvir. Mas se você praticar uma comunicação não violenta, ela vai te rejeitar. Em contrapartida, na segunda parte, ele diz assim, mas a palavra branda, ela desvia a raiva. Quando você pratica uma comunicação não violenta, aquilo vai desviar a raiva, vai desviar o furor, aquilo tudo vai ser aplacado e ali você vai conseguir manter um diálogo, ok? Então, um grande abraço. Nós teremos outras lives, né, pela ONG Atos e Atitudes esse mês ainda. Nós teremos uma live poderosa que vai se chamar, sabe o que? Abuso emocional e a desconstrução da identidade. Essa vai ser forte. Serei eu e a psicóloga Adriana Veras, que trabalha com a gente como voluntária lá na ONG, e a gente vai fazer uma live aí que vai abençoar e vai ajudar a vida de muitas pessoas, ok? Um grande abraço. Multipliquem a live, passe para pessoas que você entenda que vai ajudar, que vai somar, né? Porque coisa boa a gente multiplica, é isso? A gente compartilha, a gente amplia o negócio para que o mundo seja melhor. E a gente vai continuar aí nessa direção, nesse propósito de trazer um conhecimento libertador, porque a verdade e o conhecimento libertam. Um grande abraço, a live vai ficar salva, tá? Um beijo no coração e até a próxima.